Boa noite, consegui chegar. Boa noite, tudo bem? Sejam então todas muito Eu tô bem. bem-vindas, né? Vamos mais um encontro. Hoje vamos falar então sobre endometriose. Primeiro eu quero perguntar aqui, quem de vocês, se alguma de vocês, né, sofre com a endometriose? Pode Eu, falar. Ale, Você, eu, Andréia, Andréia. você eu É. sabia. Mais alguma das mulheres? Kátia também. Ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos bater esse papo legal aqui. Deixa eu só gravar aqui do outro lado. Legal. Então, assim, hoje eu vou trazer aqui para vocês, como sempre, né, falando aí trazendo sobre o Ayurveda, sobre a ginecologia natural, né, sagrado feminino, essa visão dessa tríade, né, sobre a questão da endometriose. Então, assim, a gente vai começar aqui falando um pouco, fazendo essa abordagem, na visão sobre o sagrado feminino, sobre a ginecologia natural, né? Então, assim, quando nós falamos de endometriose, a gente tem que sempre olhar para todo esse lado do campo emocional, que é um dos fatores, né, agravantes aí de qualquer patologia, tá? E quando nós falamos de endometriose, então nós estamos falando sobre o cuidado, sobre a nutrição, sobre o acolhimento, sobre o respeito, sobre limites, né? É, E aí nós vamos olhar, então, falando de yin yang, né? Nós vamos entender que todo esse desequilíbrio relacionado com a endometriose está na questão do feminino do yin, né? Tá? E não sei se todas sabem aqui o que é o yin e yang, né? Mas eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. Então, quando eu falo de desequilíbrio do feminino, eu estou falando do desequilíbrio yin, né? Estou falando do feminino, que representa aí toda essa parte da suavidade, da introspecção, do recolhimento, da nutrição. O yin está associado à noite, à lua, ao frio, à água, simboliza o descanso e o autocuidado. E o Yang, nós estamos falando da representação do masculino, da ação, do movimento, da força, ligado ao sol, né? Ligado ao calor, ao fogo. Quando a gente traz esse olhar para o Ayurveda, nós dizemos então que o Yin está representado pelo Kapha, onde tem toda essa questão da nutrição, da água, né, simbolizando a água. E quando nós falamos do Yang, nós estamos falando do Dosha Pitta, relacionado ao sol, ao fogo, à força, né, ao metabolismo. Então, nós falamos do Pitta, tá? E quando nós falamos dessa questão do desequilíbrio, então, da endometriose, nós estamos falando do desequilíbrio do feminino, do Yin, né? Ou seja, existe muito mais Yang envolvido nesse processo, né? Olhando dessa forma, do que o feminino, tá? Alguém está com o microfone. Aqui, já achei, já te vi. Então, assim, para a gente entender um pouquinho mais das doenças que afetam o sistema reprodutivo, né? Então, a gente vai olhar para isso, para o Yin e para o Yang. Aqui eu estou falando bem de um olhar
da ginecologia, do sagrado feminino, e quando eu estou falando de dosha kapha e dosha pitta, eu estou falando do olhar do Ayurveda, tá? Então, assim, a endometriose vai acontecer nesse enfraquecimento do feminino, tá? Então, né, e o excesso do yang, excesso de fogo. O que isso significa, né? Então, assim, o corpo, ele vai os sinais, né, do corpo vão se manifestar nos, nos órgãos femininos. Então, assim, quando a gente olha para essa questão da endometriose, que eu falei agora há pouco, de você estar se respeitando, respeitando a sua necessidade de descanso, a sua pausa, o seu autocuidado, porque quando a gente olha para um perfil, às vezes, das mulheres, né, que carregam essa questão da endometriose, às vezes existe elas são muito irritadiças, né? São reativas, são salvadoras, acabam carregando o mundo no seu útero, né? E, e muitas vezes não impõem limites, não aprendem a descansar, tá? Quando a gente fala de irritadiças, de reativas, nós estamos falando muito da característica do Pitta, aqui na visão do Ayurveda, que é a característica do Yang, né? De ter muito mais Yang no corpo, né? Muito mais o masculino do que o feminino. Então, assim, eu sempre falo, assim, falando agora da toda a parte do sagrado feminino, que o empoderamento feminino ele é uma faca de dois gumes, né? Então, assim, tem aquela mulher que faz o papel da mulher que dá conta de tudo, sozinha, né? E tem aquela outra mulher que faz o papel daquela que comanda e que controla tudo e a todos, né? E quando a gente está falando desses dois papéis, muitas vezes a gente vai remeter ao modelo, né, familiar, que provavelmente a maioria das mulheres traz consigo, copiando lá atrás aquele modelo familiar onde existia uma matriarca, ou existe, né, às vezes até, não vou nem falar muito só lá das nossas avós, mas vou trazer também para as nossas mães, também, que é mais próximo, onde existe a matriarca da família, aquela que liderou a sua vida, né, sozinha, resolvendo tudo, às vezes por conta de um ausente masculino, tá? Ou às vezes por a existência desse masculino, por ter a existência desse masculino, mas um masculino fraco. Então, ela acabou digamos assim, se apoderando, né, desse lado masculino, onde ela tinha que resolver tudo, criar os filhos, tomar conta das atividades domésticas, muitas vezes trabalhando fora, né? E, e essas mulheres, né, seguiram sua vida, ou as mulheres, nesse momento, seguem a vida, com um mantra assim, eu dou conta sozinha de tudo, né? E esse mantra é uma inspiração para elas. Então, é um mantra que acompanha aí a sua vida, né, por muito tempo, por essas características, muitas vezes, que eu acabei de falar, de uma ausência de masculino, ou de um masculino fraco, né, ou por outras decisões na vida, tá? E aí, o que acontece? Essas mulheres acabam escondendo de si mesmas as suas necessidades emocionais, né? Os seus medos, a sua insegurança, as suas carências, né? E o corpo, ele vai sentir o que o coração esconde, né? Então, assim, é uma mulher que ela quer a todo momento
ser uma mulher eficaz, né? O tempo inteiro, não pode se permitir nenhum tipo de falha. Esse padrão, né, de mulheres assim é que traz desequilíbrios preocupantes aí para a saúde, tá? E esse, tanto na saúde física quanto na saúde emocional. E esses desequilíbrios no corpo feminino, eles vão trazer um prejuízo que logo aparece. E esses prejuízos, né, se manifestam, às vezes, em sintomas que são injustificáveis para a medicina, tá? Por conta de todo um processo que vem ao longo do tempo, essa mulher vem se desequilibrando, né? E chega um momento que o corpo é aquilo, ele vai cobrar as suas ações que você fez e, e as ações que você, que ele, né, o corpo deu sinais que você não parou para escutar. E aí, essas manifestações vêm em miomas, como a gente falou no encontro passado, em cistos, na endometriose, né? E esses desequilíbrios hormonais, eles vão acarretar ali a infertilidade, a libido, vão levar essa mulher nos outros efeitos que vão ecoar aí, como ansiedade, depressão, dores generalizadas pelo corpo. E o que que acontece com isso, né? Todas essas manifestações, elas vêm de uma em relação de um emocional onde a mulher teve que se calar, né? Ou melhor, silenciar todas essas emoções dentro de si, porque ela tem que resolver todos os problemas da vida e ser eficaz, né? Então, é muito importante que a gente entenda que nós precisamos olhar para nós precisamos dizer não, nós precisamos impor limites, nós precisamos ter o autocuidado, né? Ter um tempo para nós para fazer isso, não sempre colocando à frente as outras pessoas, as outras necessidades, né? Eu sei que a vida hoje ela é tão corrida que a gente tem que dar conta de tudo, né? Nós temos que ser multitarefas e nós temos que pagar um preço muito caro por isso, né? Tá? E somos nós, mulheres, que pagamos o alto preço, porque o nosso corpo, digamos assim, no sentido de que ele reflete muito mais essa parte emocional do que os homens, né? Tá? Por isso que nós adoecemos mais, né? Tá? Então, o que eu queria passar para vocês é isso. Então, quando a gente está falando ali de yin e de yang, né? Então, a gente tem que entender que né, a mulher com endometriose precisa olhar muito mais para o seu feminino, tá? Tem que, digamos assim, curar esse feminino, né? Tá? E quando a gente tem ali um excesso de yang, a gente vai ter uma estagnação no corpo, né, que vai levar aí a uma sobrecarga. Mas essa estagnação, ela vem de outros fatores também, tá? Como a questão do Ayurveda, falando da digestão e de acúmulo de toxinas no organismo, tá? Ok? Para a medicina moderna, então, a endometriose, ela é uma doença onde nós temos ali o tecido endométrio, né? Que ele vai crescer fora do útero, tá? Não só para a medicina moderna, enfim, mas
todas as outras medicinas vão olhar dessa forma, tá? A visão que é um pouco diferente do sentido de tratamento, né? Tá? Então, assim, esse tecido, ele vai querer criar, né? Vai crescer fora ali do útero e ele vai se espalhar, né? Então, os locais que ele se espalham, ovários, nas trompas, nos ligamentos pélvicos, na bexiga, uréter, no intestino, né? Eu já vi casos, inclusive, de chegar até aqui a parte dos pulmões, tá? Eu queria que as meninas que têm endometriose me falassem qual que é o ponto da endometriose de vocês, aonde que ela está instalada nesse momento, se é só ali na parte do útero, né, atrás do útero, ou se ela está relacionada com outros órgãos. Pode me escrever aí no chat. Oi, Ale. Oi? Eu já hoje assim eu não sei porque aí teria que fazer um exame mais aprofundado, mas no intestino eu tenho quase certeza. Já teve no intestino, eu já tirei uma cirurgia, uma parte do intestino, inclusive, Uhum. nos ovários hoje certeza, que eles chamam agora de adenomiose, né? Adenomiose, isso. É, Uhum. porque no Legal. ultrassom normal a gente consegue visualizar ali. Então, no útero, mas em outros órgãos, só com o ultrassom normal não consegue visualizar. Uhum. E você fez essa cirurgia e você percebeu, então, há quanto tempo faz? E ela retornou de uma... Retornou. Eu já fiz 3 cirurgias. Três? Não, assim, Nossa. e Ah, retorna. Não adianta que ela retorna. é, A ela cirurgia e anticoncepcional não é a solução, não não é é a o solução. tratamento. É. Por isso que algumas mulheres buscam, como você, né, Andréia, outras alternativas, outros caminhos, para pelo menos ter aí uma remissão, enfim, uma qualidade de vida nesse sentido, né? Eu tenho uma amiga que também tirou, a Rosa está falando que a cunhada dela tirou o útero e parte do intestino. Eu tenho uma amiga que ela retirou do intestino e estava bem comprometido, assim, sabe? Né? Então, eu não sei mais, porque não falei mais com ela sobre isso, mas provavelmente voltou porque ela tem um estilo de vida que não é esse estilo que a gente, né, como você busca, mais natural, indo para outras escolhas. A vida dela não é uma vida regrada, né? Então, provavelmente deve ter E voltado. o problema é que aí o tratamento convencional vai falar não pode menstruar. Então Uhum, vai fazer o bloqueio hormonal. Hoje está se usando muito o chip de hormônios com gestrinona, né? Só que aham, não trata, só trata os sintomas. o sintoma. Então a doença fica ali. Uma Uhum, hora ou outra ela vai dar manifestação de novo. Ela fica ali quietinha. Minha cunhada ficou por 10 anos usando com bloqueio hormonal uhum, e parou com 2 meses. Ela não aguentava de dores, foi ao médico, o intestino dela já praticamente todo comprometido, assim, estava bloqueando o intestino. Ela não, ela estava já a ponto assim de daí uma cirurgia de urgência mesmo pela questão do acometimento do intestino dela. Então, uhum, 10 anos fazendo bloqueio hormonal, quando parou 2 meses, aí eu falei, não foi porque você parou 2 meses o uhum. bloqueio hormonal que a doença voltou, não. Ela estava ali, só você não estava sentindo dores. Exatamente, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, a endometriose, não se limita só a uma dor menstrual, né, ela é muito complexa, né, então a gente olha para a endometriose e entende como sendo uma doença inflamatória, tá? E tem toda a causa ali, né, do hormonal também envolvida nesse processo, mas a inflamação, né, por isso que quem tem endometriose
tem que cuidar muito com o estilo de vida, com a alimentação, sempre buscar por uma dieta anti-inflamatória, né? Então, essa, quem que fez uma pergunta aqui? Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só ver que tinha uma pergunta aqui que eu não respondi. Um minutinho. Só. Ah, sim. A endometriose é um tipo de... Isso, a endometriose, ela cresce fora, né? Ela cresce fora do, do útero, e ela vai se espalhando, como a gente acabou de falar, né? A Rose perguntou. Deixa eu só ver aqui, se eu cair, ele não voltou. Ah, tá bom, Isa, tá ótimo. Uhum, fica tranquila. E, e ela é como, ela vai aderindo, né? Então, ela vai invadindo esses outros órgãos e ela vai criando uma aderência ali. É como se fosse uma cicatriz, só que, né, dentro, do lado de dentro, ali né, toda a parte aqui do abdômen, enfim, na pelve. Então, ela vai aderindo e ela vai se espalhando. E como a Andrea disse, tem que cuidar com o tipo de tratamento, porque isso envolve muita questão hormonal, né? Então, principalmente do estradiol, do estrogênio, né? Então, dependendo de como que você conduz a sua vida, de como que você se alimenta, o uso de anticoncepcional, enfim, dependendo disso, pode afetar essa parte toda do estrogênio e piorar aí a condição da endometriose, né? Tá? Então, quando nós temos essa aderência, né, que ela vai aderindo a esses órgãos, muitas vezes é isso, né, ela cria essa aderência e é aí que vem também a questão das dores, né, tá? Então, assim, e hoje, quando a gente fala de endometriose, a gente não está falando só de uma condição do útero, mas a gente está falando de uma condição é, toda a parte do sistema nervoso e toda a parte imunológica também. Por que que eu estou falando isso, né? Porque nós temos ali do que acomete, né, as mulheres, como eu falei antes, depressão, ansiedade, tem a síndrome da fadiga crônica, fibromialgia, né? Então, quando a gente está falando de fibromialgia, nós estamos falando de uma questão, uma condição nervosa, né? Na visão do Ayurveda, quando a gente fala de fibromialgia, que no Ayurveda não tem essa palavra, mas a fibromialgia está totalmente relacionada ao dosha vata. E aí você faz, né, essa análise, trazendo aqui para esse olhar da medicina moderna, que está falando das condições nervosas. Então, o Vata tem essa questão, né, da parte nervosa, né, toda essa questão nervosa, do intestino, né, então faz essa analogia também aí com a medicina moderna, tá? E aí nós temos déficit de atenção também, né, relacionado com isso. Então, quando eu falo de endometriose, eu tenho que olhar não só para a condição que está acontecendo ali em toda a parte do útero, mas para tudo isso, né? Da parte do sistema nervoso e também para a questão do sistema imunológico. Quando eu falo de sistema imunológico, eu estou falando de inflamação no corpo. Então, quando eu tenho um corpo que está inflamado, o meu sistema imunológico não é bom, ele também é prejudicado nesse sentido, tá? Então, por isso que a condição é você sempre partir para desinflamar o organismo, tá? Desintoxicar o organismo. Uma alimentação anti-inflamatória, utilizando aí toda alimentação voltada também para antioxidantes, que vai ajudar ali a combater os radicais livres, que afetam a nossa imunidade, né, também, ok? E o que que a gente precisa, né,
fazer? É cuidar realmente dessa questão, quando você vai para outros caminhos, da remissão da doença, né? E o que acontece com essa dor que é acometida em relação a tudo que acontece, tudo que a endometriose traz? A dor, ela vem em decorrência do quanto o seu corpo vai responder a essa inflamação, tá? Então, assim, quando a gente fala da endometriose, nós temos que olhar toda uma questão, né, de adequação hormonal, de ajuste intestinal. Então, nós temos essa relação do intestino também, e que o intestino está totalmente relacionado com a nossa saúde. Então, uma microbiota saudável, ela vai gerar imunidade, ela vai gerar saúde, tá? Lembra que eu já falei várias vezes que o intestino saudável não é aquele somente onde você vai ao banheiro todos os dias, isso é uma parte, né, de um intestino ser saudável, onde você está eliminando toxinas, mas a microbiota, todo o teu sistema, né, todo o teu microbioma deve ser saudável. E quando você olha para isso, você tem que olhar para a alimentação, claro, né? Você tem que olhar para, eu falo, inclusive, de toda a parte da desparasitação, tá? Então, quando a gente não tem o hábito, né? Algumas pessoas têm mais o hábito, não vou generalizar aqui, de desparasitar o organismo. E não estou falando de ficar desparasitando, tomando medicamento o tempo todo, mas de usar estratégias naturais para estarem fazendo isso. Uma das estratégias naturais que eu gosto muito, né, é cravo, orégano, semente de abóbora, semente de mamão, né? Então, quando você está comendo o seu mamão ali, ao invés de você jogar fora aquela sementinha, coma junto, mas morda, né? Mastigue ela, tá? Porque isso é um vermífugo, né? É um vermífugo que vai ajudar muito nessa questão para você desparasitar. Casca de romã, né? Também é excelente para você estar fazendo a desparasitação. Então, com orégano, você pode fazer uma tintura e tomar. Você pode usar sucos que vão ajudar nessa desparasitação, ok? Então, eu estou falando tudo de uma forma natural, ok? E isso vai fazer uma grande diferença no teu intestino, porque aí você vai liberar, se você tem algum parasita ali, porque a gente tem as bactérias boas, bactérias ruins. Então, a gente tem que tratar, né, esse microbioma, ok? Tá? E a gente tem que olhar para as desordens metabólicas. Então, quando eu falo disso, né, tem a questão da digestão, de como está funcionando essa tua digestão, né, como que está o teu metabolismo. E além de ajustar toda essa parte da alimentação, tem que olhar para o sono, tá? Isso tem uma interferência grande nesse processo. Então, tem que dormir bem, tem que descansar, né? Que foi o que eu acabei de falar. Tem que se dar esse momento de descanso, de repouso, mas tem que deixar o organismo, esse momento, né? Repousar mesmo, descansar, não ter aquele sono agitado, causado por uma insônia, ou por outros fatores, né? Tá? Ok? Tem que fazer um aporte de antioxidantes, como eu falei agora há pouco, de trazer alimentos, trazer chás, trazer sucos para dentro desse processo, né, da alimentação, porque os antioxidantes ajudam no processo, na resposta inflamatória do organismo, tá? Então, quando você faz uso de alimentos, de chás, pode ser nos sucos, né, que você vai trazer ali os antioxidantes, você vai dar uma melhor resposta, né, ajudar o organismo a responder melhor a essa inflamação, tá? E em último caso, né, como a Andrea estava falando, tem a questão da cirurgia, né? Então, isso vai do estado da mulher, da endometriose da mulher, de como ela vai ter que seguir o caminho. Às vezes a cirurgia é o caminho naquele momento, mas como a Andrea citou, ela volta. Então, pode ser que naquele momento a cirurgia seja o caminho,
mas tem que repensar depois como que você vai conduzir isso, né? Você vai ter que fazer mudanças na sua vida. Não adianta permanecer da mesma forma, porque aí você só vai acarretar para que a doença retorne, e às vezes retorne de uma forma também mais, digamos assim, sintomática, né? Que você vai ter que recorrer novamente, como a Andrea falou, a uma nova cirurgia, né? Tá? Ok? Eu quero que vocês falem ali, meninas que têm endometriose, sobre a questão das dores, né? Eu sei que a dor, ela é diferente, né? Ela tem, digamos assim, como é que eu vou falar? Ah, pode ser uma dor que às vezes é uma ardência, uma queimação, pode ser uma dor que às vezes você sente agulhadas, uma dor que parece choque, né, que dá choquinhos, uma dor que muitas vezes parece facadas, assim, né, de ficar, enfim, aquela dor que parece que está levando uma facada, ou às vezes uma dor que irradia para baixo, né? Então, contem para mim como é que, se vocês têm as dores, né? Ou se estão num processo que já conseguiram controlar isso, mas quando tinham, né? Se não tem mais, que tipo de dor era essa que vocês sentiam? Podem escrever se quiserem, tá? Eu vou seguindo aqui. Aqui. Paralisante, a Isa falou, né? E, é. Oi, André, posso falar? Pode, Alessandra? Pode sim. Alessandra, mas eu cheguei cansada, vim lá da Água Branca, lá da Zona Leste. Ah, Hoje eu tô apagada. é. Desculpa. Imagina. Então, a minha endometriose, graças a Deus, ela não é nada muito Severa. desesperadora. Uhum, Porque quando eu descobri que tinha, eu nem sabia, porque nem sabia que existia, como era, né? E, inclusive, eu tô com outros exames para levar para a médica, mas eu já entro com chás, eu entro com os olhos. uhum, Então, quando eu sinto dores, é quando eu me estresso, quando eu fico nervosa. Aconteceu isso ontem, hoje eu senti dor. Mas a uhum, minha dor é uma dor de cólica menstrual. Não é uhum. nada exagerado, é só uma dor de cólica menstrual quando eu menstruava, que eu tinha muitas cólicas, né? E aí eu sinto, eu já tomo um chazinho, procuro fazer uma meditação, me acalmar e ela vai embora. Então, graças a Deus, eu nunca sofri, como eu já ouvi outras mulheres falarem que sofreram e sofrem com a dor da endometriose. Exatamente. É como a Isa falou, é uma dor paralisante, né? A Andrea falou que sentia todas essas que eu citei. Imagino, Andrea, né, como foi difícil para você esse momento, porque como eu compartilhei para vocês, eu tenho mioma, então quando eu estava no encontro passado falando de mioma, eu, né, sou uma pessoa que tem mioma, então compreendo toda essa questão dos miomas, mas não tenho endometriose, né? Só trato mulheres com endometriose. Então eu não eu só sei dos relatos que elas me passam, né? Mas a dor, né, essa dor eu não sei como é, né? Eu só posso imaginar, tá? E como que a gente, então, eu falei um pouquinho da visão do Ayurveda, né? Então, o Ayurveda sempre vai olhar para o organismo no sentido de desintoxicar, por causa da inflamação ou por causa de ama, né? Como a gente chama, ama, que significa toxinas. Então, o caminho do Ayurveda é sempre desinflamar, desintoxicar o organismo, tá? Então, assim, quando você está falando ali da endometriose, né? São vários fatores que afetam, como o estresse, né? Que a Kátia acabou de falar, que sentiu, e como uma alimentação inadequada, como desequilíbrios hormonais, ou tantos outros desequilíbrios que acometem aí a nossa rotina, tá? Então,
a gente tem, né, os desequilíbrios que vêm ali como eu falei, com a parte da imunidade, alterações no sistema endócrino, acúmulo de toxinas e devido a uma digestão ineficiente. Então, sempre no Ayurveda a gente vai olhar para essa questão da digestão e para a questão do intestino, que eu acabei de falar também, né, de mantê-lo saudável e uma digestão eficiente para não gerar toxinas no organismo, que é a inflamação, tá? Essas toxinas vão inflamar o nosso organismo, ok? E aí, toda essa questão do fígado, a gente olha muito também, porque o fígado, além de metabolizar os alimentos, ele também vai fazer essa metabolização hormonal. Então, ele é muito importante que ele esteja desintoxicado, que ele esteja trabalhando na sua potência, né? Ideal, tá? Deficiências nutricionais, problemas de circulação, então o sangue está muito envolvido também nesse processo. E tem a questão da dominância estrogênica, né? Então, quando eu falo de estrogênio, eu estou falando dessa parte de modular o estrogênio. Então, não deixar que tenha um estrogênio alto, porque isso vai prejudicar, tá? E quando a gente fala, então, da endometriose, né, a gente vai falar aí de um fluxo menstrual pesado, cólica, né, e essa cólica, ela pode vir dessa forma, nessas dores que eu acabei de citar, né, tá? A dor na região abdominal, dor durante a relação sexual. Então, isso é um fator que as mulheres reclamam também bastante. Inchaço, prisão de ventre, que, né, tem toda a condição do intestino não estar funcionando bem, que vai acumular muito mais toxinas também. Às vezes tem essa questão da constipação, mas ao mesmo tempo existe a parte de você ter uma diarreia do teu intestino e estar funcionando demais. Então, quando eu falo tanto na parte da constipação quanto da diarreia, não quer dizer que o seu intestino está saudável. Volto a falar isso. Constipação, pior ainda, porque ele não está saudável. Mas a diarreia, muitas vezes você tem uma perda ali de nutrientes quando você tem muitas diarreias, tá? Então, isso mostra que tem um desequilíbrio ali também, ok? Enxaqueca, cistite, então são alguns dos sintomas que podem existir aí, tá? Então, como eu falei, a endometriose, ela pode desencadear aí os sintomas digestivos, tá? E que vai comprometer o sistema imunológico. Uma coisa está ligada totalmente à outra. Então, quando eu estou falando de digestão, eu passo pela questão do intestino, e aí eu entro na questão da imunidade, tá? Então, está tudo interligado, por isso que você sempre tem que observar como que está a digestão de vocês, como que está o intestino, porque isso vai refletir na imunidade, tá? Então, assim, e muitas mulheres sofrem, né, com essa parte da disbiose, tá? Que é o desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, a disbiose vai ter aí muitos gases, estufamento, tá? O intestino que não funciona adequadamente, e que tem essa permeabilidade intestinal, que passa, então, as toxinas, as bactérias, por isso que eu falei, né, de estar sempre olhando também para essa parte da desparasitação, que isso vai passar pela parede do intestino, porque houve essa permeabilidade intestinal, tá? E aí, o que que acontece? Quando essas toxinas invadem aí o intestino, nós temos aí a inflamação que, atinge aí todo o nosso sistema, tá? O estresse, como a Kátia falou, vai mexer muito também nessa questão, aumentando a inflamação. Por quê? Porque é uma resposta do organismo, quando você atinge um momento de estresse, você está mexendo com toda a tua parte nervosa. Lembra que eu falei ali atrás
que não é só uma questão do útero, mas é uma questão também nervosa, tá? Então, quando você aumenta ali todo o teu cortisol, teu hormônio do estresse, você está afetando aí tua saúde, né? Desregulando todo o seu organismo por conta disso, desequilibrando tudo. Então, quando tem um pico de estresse, o organismo ele se desmonta inteiro e depois, para se recompor, já houve ali a falha, né? Já houve a pane, digamos assim, no sistema, e aí ele volta, mas volta de uma forma mais debilitada. Alguma coisa sempre vai sair prejudicada nesse processo, ok? Tá? Então, tem que regular o estresse, como que regula o cortisol, né? Então, tem que cuidar aí com as tuas ações que você vai fazer, muitas vezes do final do dia para a noite, tá? Então, eu sempre recomendo, às vezes são momentos de estresse, né? Mas se você já tem uma rotina onde você está sempre envolvida, né, incluída em vários picos de estresse, várias situações que envolvam o estresse, é importante que você faça alguns manejos ali, né? De, às vezes, tomar um chá calmante no final da tarde, trazer esses chás calmantes para a noite também. No Ayurveda sempre há a recomendação de estar fazendo aí as autoterapias, de oleação no corpo, né? Colocar óleo na cabeça, que isso vai baixar o estresse, né? E vai te acalmar, né? Fazer uma meditação guiada, fazer uma atividade, né? Um yoga, alguma coisa. Só não parta muito ali para a noite, fazer alguma coisa muito que vai mexer muito, acelerar muito a tua mente, tá? Tem que trazer mais atividades que acalmam do que alguma coisa que vai trazer movimento aí para você, tá? Então, quando a gente está falando de Ayurveda, que a gente fala dos doshas, né, que a gente olha para os doshas, a gente vai olhar para os 3 doshas envolvidos nesse processo da endometriose, tá? Então, quando eu falo de vata, de dosha vata, eu estou falando de... A minha internet está dizendo que está instável aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão... Está dando algum pico de queda aí? Porque ela está a todo momento, eu estou com... O tempo está ruim aqui, de chuva. Ouvindo bem. Ótimo. Obrigada, André. Então, quando a gente está falando do vata, a gente está falando de sistema nervoso, a gente está falando de intestino, a gente está falando de movimento, tá? E quando uma pessoa que está com desequilíbrio em vata, ela vai ter essa questão da irregularidade no ciclo, instabilidade, né? Vai ter essa questão do deslocamento. Então, como o vata é movimento, ao invés de o sangue descer, né, como deveria, a gente fala ali do Apanavaio, que é o que governa esse fluxo descendente que leva para baixo, né, que faz esse movimento peristáltico. Ele é responsável por esse movimento peristáltico, né, a eliminação de fezes, de urina, ou o fluxo menstrual, a expulsão do bebê, está muito relacionado ao movimento de vata, né? E quando esse Apanavaio está em desequilíbrio, ele não faz essa função corretamente. E aí ele não expulsa, não elimina o fluxo menstrual adequadamente. E aí, muitas vezes, esse fluxo, ele acaba caminhando por locais, né, se deslocando por outros locais, tá? Então, quando a gente fala de iniciar um tratamento de endometriose pelo Ayurveda, claro, a gente vai olhar aí para toda a parte. Só um pouquinho mais. Então, a gente vai olhar, né, iniciando aí um tratamento de endometriose com Ayurveda, a gente vai olhar para a parte da alimentação, de desintoxicar o organismo, desinflamar, mas a gente vai olhar para os 3 doshas. Então, tem que equilibrar o vata, né, para que volte, né, esse movimento a funcionar
adequadamente, esse fluxo se regularizar, né? Acalmar essas dores, porque as dores, né, estão muito relacionadas com o desequilíbrio de vata, tá? Então, tem que acalmar o sistema nervoso, porque o vata, né, tem toda a condição relacionada aí ao sistema nervoso. Então, vamos usar ali alimentação, vamos usar ervas medicinais, vamos usar terapias, tá? Vamos estabelecer rotina para que tenha essa conexão ali, acalme, né, todo esse processo nervoso e traga novamente essa conexão da mente com o corpo. E aí nós falamos também de Pitta. Por quê? Porque Pitta está relacionado à inflamação, a problemas no sangue, problemas hormonais e menstruação, tá? Pitta vai governar toda a circulação sanguínea, todos esses processos metabólicos do organismo e hormonal, tá? E quando ele está desequilibrado, a gente vai ter uma obstrução do Apanavaio. Lembra que eu falei ali em cima que é ele o responsável por jogar para fora? Quando o Pitta está em desequilíbrio, ele vai criar um bloqueio ali, tá? Nesse processo e vai interferir aí no fluxo sanguíneo, tá? Então, muitas vezes vai favorecer, então, um ciclo de uma intensidade mais aumentada e de inflamações no corpo, tá? E aí nós temos, por último, o Kapha, né? Então, o Kapha, ele tem toda essa parte do acúmulo dos tecidos. E a gente sabe que a endometriose tem aí, né? Ela se acumula em determinado ponto. Então, existe aí uma estagnação, tá? De todo esse processo onde vai criar esses bloqueios de Kapha, tá? E o Kapha é o dosha menos predominante aqui nesse processo. A gente sempre, quando vai falar de dosha aqui em desequilíbrio, a gente sempre vai olhar para o vata em primeiro lugar, porque é ele que faz todo esse movimento. Depois nós vamos olhar para o Pitta, tá? Então, porque a gente está falando dos movimentos, que vai envolver toda a parte do sistema nervoso, que vai envolver os movimentos, essa movimentação celular, esse processo de jogar para fora. E quando a gente está falando de Pitta, a gente está falando da inflamação, que contribui para a piora da endometriose, tá? Ok? E a gente não poderia deixar de olhar muito, né, para a questão do fígado. Tá? O fígado, eu sempre falei para vocês, né, ele desempenha um papel importantíssimo para nós mulheres nessa questão hormonal, tá? Então, como eu falei agora há pouco, ele não só é o responsável por metabolizar o nosso alimento, mas toda essa parte hormonal. Então, quando a gente fala de fígado e quadro hormonal, sempre o fígado vai ter que olhar para ele e desintoxicar. Ah, Ali, mas como que eu desintoxico? Então, a gente olha ali para uma dieta anti-inflamatória, como eu falei, traz para dentro dessa alimentação, dessa dieta, ervas amargas que vão ajudar ali no processo do fígado, né, a equilibrar o fígado, ok? E porque se o fígado não está bem, falando da parte dos alimentos, ele não vai metabolizar e não vai destinar corretamente aí os nutrientes que devem ser encaminhados aí para que a gente tenha os órgãos funcionando adequadamente, tá? Então, a gente não adianta muitas vezes comer aí um alimento orgânico, melhor alimento, se a gente tem duas condições ali que não funcionam bem. Primeira é a digestão e depois o fígado, tá? Então, é importantíssimo manter o equilíbrio desse órgão no nosso corpo, ok? Tá? Então, assim, o fígado, ele vai fazer toda a parte da liberação do estrogênio. Então,
nosso organismo vai absorver o que tem que absorver e mandar para fora o que não é mais adequado. E ele faz isso com estrogênio. Então, quando o nosso fígado está sobrecarregado, esse estrogênio que deveria ser eliminado, né, ele vai permanecer. Por isso que nós temos aí a questão do estrogênio alto no organismo, por uma condição do fígado não estar funcionando bem, tá? Então, ele vai acumular, ele vai acarretar aí uma estagnação sanguínea, tá? Então, quando você tem um bloqueio, ali uma estagnação do sangue, você vai ter as dores, tá? Você vai ter coágulos. Então, essa circulação, esse funcionamento adequado do sangue é importante para todo esse processo, porque o sangue passa ali pelo fígado, tá? Então, é uma coisa está ligada à outra, por isso que nunca a gente pode deixar de pensar num fígado, de olhar para o fígado. Então, às vezes as pessoas nem lembram, né, que tem o fígado e nem sabem do papel importante que ele tem no nosso organismo e principalmente para nós mulheres, tá? Ok? Então, eu sempre falo ali, né, dos processos quando você não quer partir para uma desintoxicação mais profunda, mas que você então traga essa desintoxicação, esse detox do fígado, olhando para a alimentação e trazendo as ervas certas aí para isso. Falando em dieta, né? Então, como eu falei, tem que ser uma dieta anti-inflamatória, antioxidante. Então, você tem que trabalhar ali com as vitaminas, né, dos alimentos certos, para que o teu organismo tenha uma resposta a toda essa inflamação, tá? Porque tem que desintoxicar. Então, quando a gente está falando de alimentação, a gente está falando ali de alguns alimentos bem importantes nesse processo. Então, as frutas cítricas, que vai ter a questão da vitamina C, né, que vai ajudar nesse processo inflamatório por conter os seus antioxidantes e trabalhar em relação ali, em resposta à imunidade, tá? Então, assim, quando a mulher tem uma endometriose, e essa endometriose está associada à síndrome do intestino irritável, é importante que ela tome cuidado com alguns alimentos, tá? Então, por exemplo, o brócolis, o repolho, milho, feijão, alimentos que vão gerar gases e provocar ali um estufamento, porque já tem uma consequência ali toda relacionada ao intestino. Se você entrar com esses alimentos, você vai piorar essa condição, tá? Então, quando você não tem essa associação com a síndrome do intestino irritável, tudo bem você comer esses alimentos. Estou falando aqui só para quem tem, tá? Ok? Então, é importante que tenha um suporte de ômega 3, que vai combater a inflamação. Esse suporte pode vir na forma de suplementação ou, né, você consumindo alimentos que tenham ômega 3, tá? Então, a gente vai entrar ali com peixes, né, com a própria chia, né? Ai, me fugiu a palavra agora. Eu já lembro, meninas. Me fugiu agora a dourada lá, que a gente usa muito. Me fugiu a palavra. Acho que ela tem até aqui embaixo. Peraí, deixa eu só ver. Aqui na... Ai, linhaça. A linhaça dourada, né? Deu um lapso aqui. Isso, linhaça. É linhaça dourada. Então, ela é uma grande fonte ali de ômega 3. Então, vocês podem estar consumindo ela também, né? Tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. Onde a gente está? Evitar, então, de certa forma, toda a parte de refinados, né? Tá? De gorduras saturadas, de gorduras trans, de glúten, né? Tá? Reduzir o consumo de carne vermelha. Eu não estou falando aqui para parar de comer carne vermelha, estou falando
no sentido de que se você consome muito a carne vermelha diariamente, para que você reduza isso, tá? Porque a carne vermelha, ela tem um processo, né, um alto nível de ácido araquidônico que vai provocar um aumento ali no processo inflamatório do organismo, tá? Então, ela piora porque ela aumenta o estradiol, ela aumenta o estrogênio, e aí você tem uma piora na endometriose. Então, diminua, né? Como eu falei, não precisa evitar, mas diminua a carne vermelha. Dê preferência, então, para trazer os peixes por conta do ômega 3 aí que precisa. O glúten, como eu falei, tá? O glúten acaba prejudicando aí toda essa parte de gases, de estufamento, tá? Da distensão abdominal. Estão me ouvindo? Só um pouquinho, meninos. Voltei, né? Tá. Hoje tá... A internet não tá ajudando aqui. Me sinalizem qualquer coisa, tá? Tá dando uns tchutchos aqui no Zoom hoje. Ok. Certo. Então, eu vou ter que compartilhar a tela aqui de novo, porque caiu. Só um pouquinho. Tá. Então, a lactose é a mesma linha de raciocínio do glúten, tá? Então, se você tem intolerância, distensão abdominal, síndrome do intestino irritável, você tem que abolir a lactose da sua vida. E aí eu vou dizer para vocês que... Só um pouquinho, que tem um negócio piscando aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui o que está acontecendo. Pronto. Quando você tem que tirar a lactose, então chega um determinado momento que você tem a questão do cálcio, né? Aí você tem que, né, se você partir para os leites vegetais, vou dar uma dica para vocês. Por exemplo, vou fazer o leite ali de amêndoas. Coloquem semente de gergelim dentro desse leite. Batam, quando vocês forem processar ali as amêndoas, coloque o gergelim junto, porque o gergelim, ele é riquíssimo em cálcio. Então, muitas vezes, o leite que a gente está tomando, né, principalmente quem toma leite de caixinha, não existe leite ali dentro, não existe a qualidade do leite, né? Se você for partir para tomar um leite animal, então que você tome um leite de pacotinho, que você escolha um leite ali de 1 a 2, né? Que é melhor digestivo, tem uma digestão melhor. Muito intolerante, né, Rose? Então é isso. Você sabe que eu não tomava mais leite, eu não consumia mais nada de leite animal, né, derivado animal, nem queijo, nem nada, nem iogurte. Eu fazia meu iogurte de inhame. É, Só que depois, agora que eu completei 50 anos, eu tive que rever algumas coisas na minha alimentação, né? E uma delas foi trazer novamente o leite. Não o leite, porque eu não bebo leite, não consigo beber leite. Mas eu trouxe, então, o iogurte, que eu mesma preparo em casa. Eu trouxe queijos, né? Então, eu faço uso ali de queijos brancos, queijos, né? Enfim, que digamos assim, não sejam queijos amarelos, né? Tá? Então, eu tive que voltar a fazer esse consumo de leite por conta da parte óssea, né? Tá? Já deveria, sim, fazer isso antes, mas eu antes consumia mais o leite vegetal, e eu sempre consumo muito gergelim, né? Que tem cálcio. Então,
acho que, de certa forma, essa lacuna que eu deixei do leite, por consumir, assim, o gergelim, me ajudou, né? Tá? Mas agora eu voltei. Então, para quem tem intolerância à lactose e quer beber um leite vegetal, então faça isso para você conseguir colocar, enriquecer melhor esse teu leite vegetal, tá? Com cálcio, colocando o gergelim, tá bom? Frutas vermelhas e roxas, né? Então, a gente tem o resveratrol, muito importante para nós mulheres. Então, ele vai fazer um papel aí anti-inflamatório, né, no nosso organismo. Então, como que você traz isso, né? Tem uma forma de você suplementar o resveratrol, mas você vai encontrar nas frutas vermelhas. Então, na uva, né? É riquíssima em resveratrol. E que tem a parte ali das frutas roxas, né? As vermelhas que são ricas em antioxidantes, então, morango, amora, mirtilo. Só tomem cuidado aí com esse morango, né? Por causa dos agrotóxicos. É difícil, né, a gente comprar um morango normal assim, porque a gente sabe que tem uma condição muito forte ali de agrotóxico. Então, às vezes tem que partir para um orgânico, né, um morango mais orgânico, para você se livrar disso, tá? O abacate, a gente vai falar de fontes de gorduras boas. Então, o abacate é excelente. Lembra que ali quem tem síndrome do intestino irritável tem que evitar o abacate, porque vai soltar mais ainda o intestino. E ao contrário de quem tem intestino preso, o abacate é excelente, porque o abacate é fonte de gordura boa, ele traz saciedade e ele vai ajudar muito no intestino, tá? Por quê? Porque ele tem essa gordura e essa gordura vai lubrificar ali o intestino e vai fazer com que você tenha a eliminação adequada ali de fezes, tá? Então, eu super recomendo o abacate, tá? Exceto naquela condição do intestino ali, tá? E a gente vai ter o azeite de oliva e as oleaginosas, as castanhas, que são boas fontes de gordura, tá? Então, tragam isso também. Além do que, nós temos as oleaginosas, que são fontes de selênio, de vitamina E. Vitamina E, quando a gente fala de vitamina E, super antioxidante, tá? Quando a gente fala de antioxidante, anti-inflamatório, tá? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês lembrem sempre, quando vê a vitamina E ali, é que ela ajuda em todo o processo inflamatório do corpo. Por quê? Porque ela combate os radicais livres. Tá? E quando a gente tem excesso de radicais livres no nosso organismo, nós temos um organismo inflamado, certo? Tá? E ela vai ser fonte de zinco, de magnésio. Então, para nós mulheres, que estamos na perimenopausa, na menopausa, comer castanha, né? É uma fonte riquíssima para nós, por conta de toda a parte da gordura boa, mas também do selênio, tá? Porque a gente tem muita questão do cabelo, então ela vai ajudar nesse processo da queda do cabelo. Só não como muitas castanhas, tá? O indicado geralmente são 3 castanhas por dia. Quando você faz o uso inadequado, o consumo inadequado de castanhas, você faz um efeito contrário ali ao processo. Então, você tem, né, um alto valor de selênio ali, e aí ele faz como se fosse um efeito rebote, tá? Tá, aqui. Então, como eu falei, né, as castanhas são ricas em ômegas, tá? E então vai ajudar nesse processo de trazer para o corpo uma, de certa forma, uma lubrificação. Quando a gente fala de dores, a gente fala então do vata, né? De falta de lubrificação no organismo também. A gente fala de processo inflamatório, mas muitas vezes de uma secura, tá?
E lembre quando eu falei para vocês que quando a gente está num desequilíbrio de vata, essa secura no organismo, no corpo, a gente vai sentir mais. Mas também quando nós mulheres estamos nesse processo da perimenopausa, da menopausa, existe uma secura acentuada no nosso organismo. Então, é muito importante que a gente traga alimentos e faça procedimentos que vão lubrificar o nosso organismo, tá? Bebidas alcoólicas, então, sobrecarregam o fígado e vai dificultar ali, toda a resposta metabólica ali, de hormônios. Então, bebida alcoólica não é um bom caminho, né, para quando você tem endometriose, tá? De certa forma, não é um bom caminho para quando você tem dificuldades com o fígado também, tá? Então, é importante você observar isso. Quando você tem processos de pele, também não é legal que você consuma bebida alcoólica, porque vai refletir no fígado, e fígado reflete, tem a questão do sangue, que sangue reflete pele, tá? Então, é um processo em cadeia. Açúcar refinado, como eu já falei, faça bastante uso de vegetais verdes escuros. Aqui coloquei o brócolis, porque ele tem uma resposta ali na desintoxicação do estradiol, do estrogênio, mas lembrando do processo da síndrome do intestino irritável, se você tem, melhor não consumir, tá? Soja, para quem consome soja, cuidado com o excesso de soja, porque ela aumenta a atividade estrogênica, ok? Então, cuidado com isso, né? E aí as sementes, como eu falei, né, que são fontes também de ômega 3 e vão ajudar aí no processo anti-inflamatório e antioxidante, né? Tem as propriedades antioxidantes que ajudam aí no processo inflamatório do corpo, tá? Quando a gente vai falar de chás, então aqui eu trouxe algumas, né? Vocês já conhecem, que é quem tem endometriose, mioma, enfim, conhece muito bem o Xi, o Xi e a. Ai, hoje o Xi e minha unha de gato. A minha memória hoje não está muito boa, meninas. É muita atividade mental nesses últimos dias. Pois é, Isa, caiu, né? Mas fica tranquila, porque eu só não sei como é que vai ficar a gravação do início. Eu espero que a gente não perca. Mas, enfim. Então, quando a gente fala de ervas, especiarias e chás, né? Ervas que vão compor aí as infusões, os chás, nós temos alguns bem importantes nesse processo, tá? Então, o gengibre, que vai ter toda uma propriedade analgésica e anti-inflamatória, tá? Nós vamos ter a canela, só cuide para quem tem um fluxo muito alto, tá? De cuidado com a canela, tá? Então, mas a canela, além de dela estimular a circulação, então lembra, né, que a gente tem ali toda uma estagnação sanguínea. E a canela, ela vai fazer esse movimento, ela vai movimentar, vai circular o sangue, tá? Então, nesse processo, ela vai fazer uma desestagnação sanguínea, tá? E ela vai aquecer, né? Vai expulsar esse frio. Então, quando a gente fala de útero, eu já falei isso para vocês, né? A gente sempre fala pé quente, útero quente, pé frio, útero frio. E quando a gente está falando de útero frio, a gente tem ali uma umidade que não é adequado aí para a nossa saúde, para nós mulheres. Por isso que quando a gente sente dor, que a gente coloca a bolsa de água quente, coloca alguma coisa quente aqui no ventre, a dor acalma, tá? Porque a dor, ela é fria. E quando você traz algo quente, você ameniza isso. Então, sempre lembre-se, quando existe uma dor que não é uma dor envolvendo uma inflamação, a dor de inflamação, ela é quente. Então, se você tem um processo inflamatório em algum ponto do corpo, você coloca a sua mão
você vai sentir aquela região bem quente. Ali existe um processo inflamatório. Agora, dores no corpo, dores, né, como uma dor, uma cólica, ela é uma dor fria. Então, por isso que a gente tem que cuidar do nosso útero e nesse sentido de não pegar friagem. Quando a gente pega a friagem, a gente agrava o vata e, consequentemente, lembra que o vata é movimento e o vata está inserido nesse processo todo de cólica, de dor. Então, a gente tem que trazer, né, trazer o quente ali para esse processo. Por isso que passar um óleo morno no ventre, trazer um óleo essencial ali que vai acalmar a dor, junto com esse óleo quentinho, morninho no ventre, ele vai acalmar a cólica, vai acalmar a dor, né, da endometriose, tá? Então, lembre desse processo sempre de trazer um quentinho para dentro quando vocês estiverem em crise, tá? Seja em crise de endometriose, seja em crise de cólica normal, do fluxo normal, tá? Sempre lembre de trazer de aquecer, tá? E a canela, ela faz esse processo. Tanto que quando eu falo para fazer escalda-pés, eu sempre peço para colocar ali um cravo, uma canela, um gengibre, que são, né, as ervas, enfim, que vão trazer esse calor que o organismo precisa, porque se o organismo está frio, existe então todo esse processo da dor, né? De não estar circulando, de não ter uma boa circulação. E a canela vai ajudar muito nesse processo da circulação, tá? O chá verde é extremamente importante nesse processo da inflamação do corpo. Então, se vocês, né, não fazem uso do chá verde, utilize o chá verde, mas olhando para 2 pontos, tá? O chá verde, né, então ele pode competir ali com o iodo, então quem tem todo o processo de tireoide, né, hipotireoidismo, tem que cuidar com isso, tem que ter cautela no uso do chá verde. E ele também prejudica a absorção do ferro. Então, se você tem ali uma ferritina baixa, uma anemia, você tem que cuidar com o chá verde. Da mesma forma que é o café, né? Então, quando você tem uma ferritina baixa, uma anemia, o café, né, ele faz essa captura do ferro. Dependendo, por exemplo, se eu como algo que vai aumentar o meu ferro e logo na sequência eu faço uso de um chá verde ou de um café, ele está bloqueando esse ferro, ele está capturando esse ferro. Então, de nada adianta eu estar comendo um alimento ali que vai me ajudar nesse processo, se na sequência eu estou fazendo algo que vai comprometer isso, tá? Então, lembre-se disso. Se você tem ferritina, baixa, anemia, hipotireoidismo, cuidado com o chá verde. Se você não tem, ele é excelente para toda essa questão da regulação hormonal, tá? Dessa questão do estrogênio, do alto estrogênio, mas ele também tem uma ação antioxidante no organismo que vai ajudar no processo inflamatório. Camomila, né? Eu sempre vou citar a camomila, porque ela é a nossa abuelita, né? A nossa avó das ervas, aquela que cura tudo, que vem no momento. Você sempre tem que ter uma camomila em casa, porque ela vai te ajudar em praticamente todos os processos ali, porque ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória, ela é antiespasmódica, ela é sedativa, então ela vai ajudar muito em vários processos. Então, sempre tem uma camomila em casa, tá? Ok? O Vitex muito usado dentro da ginecologia natural, porque ele promove o equilíbrio hormonal, tá? E ele vai ajudar ali a modular toda a questão da progesterona, para quem tem baixa progesterona, tá? Ok? Não é crescer o corpo, meninas, desculpa, é aquecer o corpo, não, de digitar, eu não sei porque eu coloquei crescer, mas é aquecer o corpo. O picão preto, né? Muitas pessoas não falam do picão preto, mas ele é excelente porque ele é anti-inflamatório também, tá? E ele vai ajudar nos processos de dores.
O picão preto eu sempre recomendo para quem tem hemorroidas também, né? Crises de hemorroida, de fazer banho de assento com picão preto, porque ele é anti-inflamatório, tá? E ele vai amenizar as dores e o excesso de coágulos, né? Então, quando tem aqueles ciclos com muito coágulos, então esses coágulos, eles mostram muito uma estagnação do sangue aí, tá? Então, quando você tem um ciclo com coágulos, opa, já para e já lembra disso. É uma estagnação do sangue. Então, você tem que cuidar do teu sangue, fazer ações para o sangue, tá? Tomando chás que vão ajudar ali na depuração do sangue, tomando sucos, né? A gente tem aí o suco de beterraba, que é excelente para o sangue, a própria beterraba vai ajudar nesse processo. Então, trazer alimentos que vão movimentar essa estagnação do sangue, tá? O dente de leão, que vai aumentar a circulação sanguínea. O dente de leão é fantástico, porque ele é um detox do fígado, ele ajuda nessa desintoxicação, e ele é um diurético, então paralelo, ele vai ajudar na desintoxicação dos rins também, tá? Eu sempre falo que ele também ajuda na parte do sangue, por quê? Porque quando você toma o dente de leão, você está ajudando o fígado, que, consequentemente, vai ajudar ali o sangue, né? Por isso que eu falo que ele é bom para o sangue também, tá? Vai reduzir aí todo o processo de irritabilidade. Dentro da ginecologia, a gente tem um protocolo de tomar chá de dente de leão por uma semana, por 10 dias, na verdade. Tá? 1 litro por dia, porque vai provocar uma boa desintoxicação no organismo, tá? Unha de gato, como a maioria de vocês já conhece, então ela é fantástica para esses processos de endometriose, de miomas, tá? Porque ela provoca tanto ela quanto o Xi provocam uma limpeza, né? É uma limpeza mesmo, tá? Então, eles vão prevenir aí a formação desses coágulos que eu acabei de falar e das lesões. Oi, Keila, pode falar. Eu tenho um depoimento do Uxi com a camomila. Ah, com a camomila? É, eu isso, usei os dois juntos, no chá. Eu comprei em pó, porque não tinha em folha aqui. Sim. Aí eu fiz o chá de camomila com o Uxi para... Eu não estava com cólica, mas eu estava com desconforto pélvico bem incômodo mesmo, principalmente quando eu estava tendo relação. Aí eu comecei a sentir mais esse incômodo e deu tipo um escape na mesma semana. Aí eu Uhum. fui, tomei camomila. Eu tinha visto uma dica sua que para tomar erva doce, no caso de antecedendo a menstruação, quando tenho a fase lútea, aí eu tomei a erva doce na semana. Aí continuou o desconforto, eu entrei com a camomila e com o Xi. Mas Uhum. foi literalmente a limpeza, ela não é visível. Você sente que você está sendo limpo realmente. E tipo assim, eu já tinha tomado dipirona, eu não gosto de tomar dipirona. Eu tive que tomar dipirona porque eu estava sentindo muito desconforto. Eu falei assim, gente, não é possível que eu vou ficar sentindo isso. E ginecologista não estava atendendo porque está de férias. Eu falei, eu vou no que eu sei. Eu vou no que eu sei e vou pegar minhas colinhas aqui da lei porque é o que vai me salvar. E foi, Deus direcionou, eu fiz e graças a Deus. Que Não estou bom. sentindo nada. Saiu o inchaço da barriga. Não tô tendo nenhum tipo de dor, nem durante a relação, nem fora. Normal, normal. Não tô sentindo nada. Foi uma limpeza, assim, imediata. Eu tomei o chá em 20 minutos. Eu fui no banheiro e deu, tipo, meio que uma diarreia, mas não foi aquela diarreia dolorida. Foi aquela sensação de, tipo, descarga. Descarga. Entendeu? Foi muito legal essa experiência. Uhum. E uma coisa que eu fiz depois também para relaxar foi o banho de assento com camomila e rosa branca. Meu rosa branca. Perfeito. Que lindo. Só tenho a agradecer pelo ensinamento aí. Deus te Ah, abençoe.
Ah, eu que agradeço. Nossa, que depoimento lindo, chegou a me arrepiar aqui. Então, eu acho incrível, né, quando vocês tomam a saúde de vocês nas mãos, entendeu? Então, esse grupo é para isso, né, para que eu possa passar o meu conhecimento. E é uma troca, porque nós nos ajudamos aqui, né? De certa forma, o meu trabalho eu tenho que estar sempre antenada, sempre estudando, sempre olhando coisas novas, né? Nesse processo. Então, eu fico muito feliz. É por isso que eu falo, tenham sempre a camomila em casa. Vocês vão ver depois, quando a gente começar a fazer a vaporização do útero, que eu vou falar sobre a camomila. Tem toda uma questão energética dela relacionada ali, né? Essa questão do Xi e da unha de gato é fantástico. Sabe que eu estava tomando uma garrafada, minha garrafada terminou há umas 2 semanas. Para mioma, né? Eu comprei naquele congresso que eu participei, enfim, naquele retiro que eu fiz, eu comprei de uma indígena. E dentro da garrafada dela, lógico que tinha o Xi e unha de gato. Eu lembro que eu cheguei do retiro, a primeira semana que eu tomei a garrafada foi exatamente isso. Eu tive um escape, mas era uma coisa assim absurda, uma borra preta, sabe? Saindo de um processo de limpeza mesmo, tá? Então, além da gente ter a propriedade da erva trabalhando ali, né? A propriedade dela, nós temos a questão energética atuando aí também, tá? Que a gente vai falar mais para frente sobre isso, que é lindo também. Que bom, fico muito feliz, Keila. Andréia? Oi, Ale. Você Oi, lembra que eu até comentei no grupo também que eu estava ruim, que a endometriose deu uma inflamada e tinha dado uma pioradinha, né? Aí lembro. você pediu para fazer o chá de dente de leão. Eu fiz uma semana, 7 dias, o dente de leão durante o dia. Fiz vaporização de úteros com camomila também toda noite. Fiz 7 dias seguidos. E tomando chá de camomila também à noite. Uhum. Veio a minha menstruação assim, um desconfortozinho, nada de cólica, um fluxo bem menor também do que o habitual. Foi bem legal. Que legal, é isso aí. O dente de leão, então, assim, façam de vez em quando, né? Pode até fazer por 10 dias, viu, Andréia? Porque o que que ele vai fazer? Ele vai fazer esse processo de desintoxicar o fígado, né? Então, quando a gente mexe com o fígado, a gente está Dá para trabalhando dar com... uma pausa? Sim, dá sempre uma Dá para dar uma pausa, pausa uma dá para dar semana uma pausa, e volta isso, mais e uns volta, 10 dias. isso, tá? Pode dar uma pausa e voltar. E perfeito, perfeito. Então, assim, eu sou super fã do dente de leão, da camomila, né? Do Xi, da unha de gato. Deixa eu só responder aqui a Isa. O Xi e unha não é a mesma coisa, tá? São duas ervas diferentes, tá? Então, aqui a gente tem a unha de gato, tá? Então, ela ajuda ali no. Para quem tem mioma também, tá? Então, ela ajuda nesse processo da inflamação, tá? Então, ela controla esse processo da inflamação. E na questão da endometriose, ela ajuda a reduzir ali os focos da endometriose, tá? Mas o processo dela todo é anti-inflamatório. Então, quando a gente fala de mioma, quando a gente fala de endometriose, a gente está falando de inflamação. E ela vai ajudar na prevenção desses coágulos que eu falei. Então, lembre sempre, coágulo indica sangue estagnado. Sangue estagnado, você tem que fazer alguma ação, tá? Você tem que depurar teu fígado e depurar teu sangue, tá? Desintoxicar, tá bom? Aqui a gente vai falar, deixa eu só pular aqui para o Xi para responder. A Isa, ó, Isa, então o Xi, ele também tem uma propriedade anti-inflamatória e antioxidante, tá? Então, ele também vai controlar esse processo todo, ele vai aliviar a dor. Então, se você tem desconforto, se você tem dor, se você tá, de repente tem mioma, ou se você quer provocar só uma limpeza, você pode fazer o chá de uxi, tá? Uxi e unha de gato, tá bom?
Na parte da vaporização de útero, a gente usa muito os dois também, que depois eu vou ensinar vocês. E aí a gente tem o hortelã-pimenta, que ele vai trabalhar muito nessa questão de relaxamento, mas ela é também uma erva digestiva, é analgésica, tá? Então, quando você tem dor, faz um chazinho ali de hortelã-pimenta, que já vai te dar... Da mesma forma, eu não coloquei aqui, mas vocês sabem que eu adoro, né? Que eu recomendei o capim-limão, que ele tem essa propriedade sedativa também e vai ajudar nessa parte de relaxamento muscular. Então, chazinho de capim-limão vai ajudar a dormir também, então ele é fantástico, tá? A Angélica sinensis, que é um tônico do sangue e do útero. Quem usa muito essa parte da Angélica sinensis é o pessoal da medicina chinesa, tá? Eles usam muito essa erva, tá? Mas eu super recomendo também, porque a Angélica, além de ter todo esse processo de tonificar sangue e útero, ela vai ajudar muito na, na parte de dormir melhor, tá? Ok? Artemisia é a erva da mulher também, então é uma erva que dentro da ginecologia a gente usa muitíssimo. Ela também tem ação anti-inflamatória, então analgésica, ela vai ajudar muito aí nessas questões de cólicas, de dores, tá? Só quem tem um fluxo muito forte, da mesma forma que eu falei para a canela, ela não é recomendada porque ela é uma vasodilatadora. Então, ela vai aumentar o fluxo. Então, se você tem fluxo já aumentado, melhor não consumir a artemisia, tá? Mas depois a gente vai usar muito ela em vaporização. Ah, sim, Isa, você pode tomar, Isa está perguntando quem não tem fluxo, pode tomar. Pode sim, porque você ainda tem útero, né? Você tem útero ainda? Tá? Então, eu sempre falo que independentemente da mulher ter ou não útero, nós continuamos com o nosso feminino. Então, é importante. E o Xi, como ele é, e tanto o Xi como a unha de gato, que tem processos anti-inflamatórios, vão ajudar na desinflamação do corpo. Então, não necessariamente para, né? Somente, mas num outro contexto também de desinflamar, tá? Pode tomar, tá, Isa? Pode fazer um chazinho aí. Eu sempre recomendo, depende muito da erva, né? Mas eu recomendo ali pegar uns 250 ml de água, né? E colocar ali uma colher de sopa. Você pode colocar aí uma colher de sopa, uma colher de chá de cada erva, tá? Pode dar quando a água entrar em ebulição, joga a erva, dá uma leve fervidinha aí de 1 minutinho, desliga o fogo, abafa por 10, né? Deixa em infusão por 10 minutos e depois toma, tá? E a casca do limão, que a gente já falou numa vez passada, que quase ninguém fala da casca de limão. Não lembro quem que deu depoimento aquela vez na casca de limão que fez. Não foi você, né, Andréia? Não foi? Não lembro. Não, não fui eu, não. Ai, foi uma colega, não sei quem foi. Não lembro agora de cabeça, mas ela deu um depoimento também bem interessante sobre a casca do limão para endometriose, tá? Então, fica aqui a dica. Lembra que na aula de miomas eu trouxe para vocês aquele chazinho de limão, de cúrcuma, né? Então, aqui também, né, a cúrcuma, não citei aqui, mas a cúrcuma é fantástica nesse processo da endometriose, porque ela é extremamente anti-inflamatória, antioxidante. Então, sempre quando você fizer um chazinho, se você puder dar um totozinho de cúrcuma ali dentro, é super bem-vindo sempre. Só que lembre, né, para quem não tem ali a questão da pimenta preta, né, que não consegue, tem alergia, colocar uma pitadinha ali de pimenta preta junto para abrir aí a propriedade da curcumina, tá? Mas a cúrcuma é super bem-vinda em chás, né? Então, aqui na casca do limão, é basicamente o chá que a gente fez lá no encontro passado do mioma. Só que lá a gente fez com rodelas de limão, né? Eu pedi para vocês fazerem com rodela. Aqui vocês vão pegar meio limão, vão descascar ali e vão colocar, vai ferver ali também por 1 minutinho, vai desligar
deixar em infusão por 10 e, e aí você toma. Ele é um pouco amargo, tá? Então, você joga ali uma cúrcuma, nossa, ele vai fazer um processo anti-inflamatório bem interessante aí. O limão, ele é um amigo do fígado também, né? Então, quando você de manhã toma esse chazinho de limão, ou, né, só com uma aguinha morna, com algumas gotas de limão, você vai estimular a bile, né? Então, já vai estimular aí toda a parte do fígado, vai desintoxicar ele, tá? Isso. Alguma pergunta mais, meninas? Agora vamos para as perguntas. Eu não coloquei aqui os óleos essenciais, mas a gente vai trabalhar aqui com óleos essenciais que vão acalmar a dor, né? Tá? Então, pegando lá aquela parte do mioma, aqui quando eu disse para vocês do óleo de rícino para passar ali no ventre, aqui para endometriose também é o mesmo procedimento, tá? Por quê? Porque o rícino, ele é um óleo que vai fazer uma depuração ali, ele vai remover ali as toxinas, né? Mesmo que a gente esteja trabalhando aqui na pele, mas ele faz esse processo mesmo de puxar, tá? Então, e ele é um óleo quente, então quando você passa aqui no ventre, você acaba trazendo esse aquecimento que eu falei para vocês, tá? de, de tirar toda a friagem do útero, né? E acalmar ali as cólicas, as dores. Então, a gente vai partir ali para óleos essenciais que vão atenuar aí as dores, fazendo esse processo de sempre trazer o morninho. Eu usei o sálvia. Eu gosto Sálvia, bastante sim. dele para essa questão. Sim, sálvia é excelente, tá? Pode trazer a sálvia, seja trazendo em óleo essencial ou em chá, né? Quando você... A sálvia é também a erva da mulher, então, quando você está falando de equilibrar hormônios, a sálvia, ela está muito presente nesse processo, tá? Então, eu Ela super é boa também recomendo. para ressecamento, né? Ressecamento também. Uhum, excelente, tá? Deixa eu só ver aqui. Perguntas. Óleo de Artemisa, Andréia, sim. É o que a gente acabou de falar do chá, né? Então, o óleo vai ter essa propriedade também de ajudar a reduzir as cólicas. Rose, tem mioma, estou na menopausa. Sim, Rose, pode tomar, né, a Uxi, a unha de gato, né? Que você, apesar de tudo, você tem o mioma, e ele vai fazer uma ação em cima desse mioma, tá? Ok? Não tem problema de você estar na menopausa, tá? Acredito que você está na perimenopausa ou menopauseada já, assim, já na menopausa mesmo, propriamente dita, né? Tá? Porque às vezes se está na perimenopausa, dependendo do processo que você faz, pode ser que às vezes tenha escapes, tá na menopausa, tá? Não tem problema porque você vai trabalhar com as ervas em relação ao mioma, tá? Ok? Então não tem problema, pode tomar. 1 ano sem menstruar, já tá no processo. Tá bom. Uhum. Alguma pergunta mais, meninas? Que vocês queiram falar? Ficou muito clara essa parte da alimentação, essa parte de desintoxicar o fígado, de cuidar, de olhar para isso. Vocês já tinham olhado para isso? Para quem... Aqui eu vou falar das duas coisas, de mioma, de endometriose, tá? Então, cuidem com essa parte da alimentação, tá? Cuidem mesmo porque faz uma diferença gigantesca. Lembra que a base de toda a saúde é a alimentação, tá? Que bom, Tatiane. Tatiana, desculpa. Ótimo. Uhum, tá?
Então é isso. Então amanhã eu vou disponibilizar esse material para vocês e, e vou abrir o grupo para perguntas, se alguma de vocês tiver alguma coisa que não lembrou hoje, tá? Podem levar para o grupo amanhã, se quiserem compartilhar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade para inspirar outras mulheres também no processo de vocês. Se bem que vai ficar gravado aqui, eu vou disponibilizar também a gravação, tá bom? Então, meninas, muito obrigada por hoje, novamente. Nós nos vemos na terça-feira que vem. A gente está hoje, né? Por conta do carnaval, e terça-feira que vem nós estaremos aqui de novo. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo a todas. Bom resto de semana para vocês. Até mais. Obrigada, meninas.